Olá, meus amigos, gente boa de Jaú, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana, meus amigos da cidade, meus colegas que me ouvem, irmãos de todo o Brasil que têm me ouvido. É um prazer, é um privilégio poder usar este mecanismo tecnológico para chegar até vocês. Estamos vivendo em tempos de grande escassez, né? E precisamos de muito consolo, precisamos de muita misericórdia de Deus e graça. Então, algumas mensagens eu vou trazer numa das passagens bíblicas que eu considero mais consoladoras, né? A passagem que Jesus fala que é o bom pastor. Em João capítulo 10, eu vou fazer várias mensagens. Se você quiser ir depois catalogando essas mensagens e fazendo uma só, dá uma sequência legal. Então eu espero que você aproveite esse tempo de 2 minutos e meio, 3 no máximo, para a gente trazer essas palavras de consolo que Jesus traz para os seus discípulos. Lá no capítulo 10, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo próprio nome delas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido de que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É interessante que Jesus diz aqui, no comecinho desta mensagem maravilhosa, que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor, conhecem a voz daquele que cuida delas. O outro, que não é o falso pastor, tem uma voz estranha, talvez saiba até o nome da ovelha, mas soa como um grunhido, uma voz estranha. A voz de Jesus é inconfundível e ele conhece as suas ovelhas. Vou contar uma pequena história. Meu pai tinha uma pequena fazendinha no interior de Minas e eu morava na capital, em Belo Horizonte. De vez em quando eu ia passar uns dias lá com eles. E é interessante que quando eu ia com meu pai, lá naquela fazendola que ele tinha, e o papai tinha um empregado que se chamava João. E era interessante que o papai era o suposto dono, né, legal das ovelhas. Mas interessante que o papai dizia: Cícero, vem cá ver. Aí o João saía e gritava o nome dos cordeirinhos dos pequenos rebentos que nasciam das vacas, né, os bezerrinhos, chamava nome por nome. E elas desciam, aquelas ovelhinhas, aqueles cabritos e aqueles bezerrinhos, desciam saltitando, pulando e chegavam para dentro do curral. No outro dia o papai dizia: agora eu vou chamar, quer ver? Ele chamava pelo nome e elas não desciam. Porque a voz do meu pai, embora fosse um dono, não convivia com elas, não apacentava elas, não dava o pasto próprio, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. No caso meu, o João, o que trabalhava com o papai, ele era o pastor daqueles bezerros, daqueles cabritos, daquelas ovelhas, ele era o pastor. Então, quando Jesus chama a gente conhece. Quando Deus fala dentro do coração da gente, a gente sabe que foi Ele. Os cristãos que são acostumados a ter uma experiência diária com Ele, sabem quando o pastor está falando. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor porque Ele tem uma voz inconfundível.
Ele está chamando as suas ovelhas de uma forma muito terrível agora, mas para cuidar delas no meio de um terremoto, quando o lobo vem para dispersar as ovelhas, quando o flagelo cai sobre a humanidade, Jesus diz: não temas, tu és meu. Ainda que você passe pelo fogo, ainda que você passe pelas águas, eu te sustentarei. Não temas, tu és meu. Esta é a voz de Jesus. Essa voz é inconfundível. E Ele está nos chamando para perto do seu regaço, do seu peito, do seu coração, para termos proteção espiritual num tempo tão avassalador, num tempo tão terrível, tão letal. Jesus está nos chamando para ficarmos dentro do redil, dentro do curral, junto com a voz deste maravilhoso pastor que é Jesus. Eu sou o bom pastor. Que Deus nos abençoe e amanhã a gente volta para falar mais sobre esse pastor. Até lá!